Olá, estamos aqui novamente com mais um LiftCast, esse bate-papo informal que nós criamos aqui na Lift Pro Soluções Corporativas para levar mais informação para você. E hoje o nosso assunto é super interessante, todos, né? Todos os nossos LiftCasts são interessantes, mas hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo para as empresas, para as famílias, que é sobre planejamento sucessório. Como fazer uma sucessão familiar, uma sucessão do seu negócio de forma assertiva, para que você possa dar continuidade naquilo que foi construído pela sua família. E nada mais, nada menos, né? Não poderia ser outra pessoa para conversar comigo nesse LiftCast, senão a minha, né, amiga, parceira, que está conosco aí há muito tempo, fazendo trabalhos maravilhosos em parceria aqui com a Lift, com a Aquários, que é a nossa querida Bruna Reis. Tudo bem, Bruna? Olá, Keila, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada, um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. Será um prazer falar com você e com todos sobre esse tema que eu tenho um carinho muito grande. É um tema de extrema importância e relevância, né, para a nossa sociedade como um todo. Exatamente. E será um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço por ter aceito o convite, né, Bruna? A gente marca, desmarca, né? Até que a gente Conseguimos conciliar as agendas. Isso, as agendas e levar para as pessoas que vão nos ouvir informações importantes para que todos entendam, para que todos compreendam a importância, o que fazer, enfim. O assunto é muito vasto. Bruna é advogada, consultora, trabalha em parceria conosco há muito tempo, agora reside em Sorriso também, já é sorrisense, né, Bruna? Com certeza. E eu que agradeço aí por ter aceito, então, o meu convite. E vamos começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre o que é um planejamento sucessório, o que é uma sucessão familiar. O assunto é muito vasto, então a gente vai trocando aí figurinhas para ir levando para as pessoas, né, de uma forma aí construtiva essas informações. Acho que na verdade, para a gente começar o nosso bate-papo, o interessante seria entender primeiro o que é um planejamento sucessório. Depois, desmistificar um pouquinho a questão de holding, né? Porque muitas vezes falamos em sucessão familiar, planejamento sucessório, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: vou constituir uma holding e vou estar com os meus problemas resolvidos. E eu acredito que não é assim que funciona, né, Bruna? Exato, Keila, exato. Então, aqui nós temos muita coisa a respeito, né, no primeiro tópico aqui que nós vamos falar, o planejamento sucessório. Aqui nós temos dois aspectos muito importantes. Ali a gente pode desdobrá-lo em dois assuntos. Seria a sucessão patrimonial e a sucessão da gestão. Né? Então, o interessante quando a gente diz um planejamento sucessório completo é quando se faz ambos, né? Ambas as sucessões, que é tanto no patrimônio quanto na gestão. E o que seria? A sucessão do patrimônio é preparar ferramentas jurídicas, e ali a gente diz vários tipos de ferramentas. Dentre elas nós temos a holding, também é uma das ferramentas, e ali você transfere o seu patrimônio em vida, você transmite o seu patrimônio em vida para os seus sucessores. De forma legal, e ali sempre cuidando, né? A gente fala ali em termos jurídicos da legítima, da disponível, é feita uma análise completa do patrimônio daqueles fundadores, daquela família, daquele negócio, para se fazer essa sucessão do patrimônio. Entendi. E ali se desenha qual a ferramenta mais adequada. Nem sempre é a holding. Nem sempre é. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, o ideal é se analisar completamente o que compõe o patrimônio dessa família, o que compõe o negócio como um todo, para se desenhar qual a ferramenta, quais as ferramentas mais adequadas para se fazer a sucessão desse patrimônio. E num segundo plano ali nós temos, e não menos importante, muito pelo contrário, até mais importante, é a sucessão da gestão
mais importante não, eu digo que elas estão lado a lado. Sim. É a sucessão da gestão, que ali os fundadores, ali quem construiu o patrimônio, os patriarcas, eles vão trabalhar junto com os sucessores segunda geração, que nós chamamos também. Então, primeira e segunda geração, lado a lado, eles trabalham como vai ser feita a passagem do bastão. Sim. Quem tem aptidão para estar na gestão, porque nem todo sucessor tem aptidão, precisa estar na gestão, ou tem aptidão, tem o desejo de estar na gestão, né? Hoje aqui na nossa região a gente fala muito de agro, né? Sim. Hoje nós trabalhamos muito com o agro, é o nosso cliente. Então, vamos citá-lo como exemplo. Nem todo sucessor hoje deseja estar ali na fazenda. Isso significa um fracasso da sucessão na gestão? De forma alguma, né? De forma alguma, muito pelo contrário. Sim. Então, o planejamento sucessório, ele orienta a família justamente em como alocar esse sucessor que não deseja estar na gestão, como eu vou prepará-lo para ser sócio do negócio. Não estar ali na fazenda não significa que eu não vou ser sócio daquele negócio e receber aquele patrimônio, que é aquela primeira sucessão que eu falei. Então, ele pode não estar aqui na gestão, ele pode não estar nesse âmbito aqui, mas ele vai ser preparado para aqui na sucessão do patrimonial para ser sócio desse negócio. E é muito importante o que você trouxe agora, quando a gente falando da sucessão da gestão. Um assunto que muitas vezes, qual que é a crença das pessoas? Vamos falar ali dos filhos. Eu sou a segunda geração também, né? Então eu falo, a gente também está no processo, tudo bem que eu sou filha única, um pouquinho diferente. Isso é mais tranquilo. É mais fácil, né? Mas é importante o que você trouxe na questão de preparar, as pessoas serem preparadas para estar ali na gestão. Ou como, literalmente, um gestor. E aí entra toda essa questão de qual cargo, qual a função que eu vou assumir dentro dessa gestão, ou simplesmente como um sócio, onde eu vou administrar ou de perto ou de longe, mas esse entendimento, eu enquanto filho, o que eu quero para mim, o que você espera, e aí entra algo excepcional que é muito importante dentro de qualquer família, dentro de qualquer empresa, de qualquer processo de gestão, alinhamento de expectativa. Né? Já ia falar isso. Exatamente. Isso é crucial. O que eu espero de você enquanto eu sou filho? O que eu espero de você enquanto meu pai? E o que nós você esperamos do negócio? Isso. Também tem muito isso. Exatamente. Né? E o que todos, né, esperamos do negócio como um todo? Porque às vezes um quer comprar mais área, outro já não. Acha que essa área já é suficiente. Sim. Um quer arrendar, o outro quer explorar. Então, alinhar expectativas é fundamental nesse processo. Por isso, o planejamento, a conversa, ela é crucial né? no planejamento. Então, conversar a todo momento para alinhar expectativas, para dizer onde você quer estar nesse processo. Exatamente. E eu gostaria só de retificar um ponto, é que quando eu não desejo estar ali na fazenda, aí eu não vou participar só da sucessão patrimonial, eu participo também da sucessão na gestão. Por quê? Porque eu sou um tomador de decisão, né? Eu sou um sócio, e aí eu posso estar também num cargo ali desenhado dentro da governança familiar, da governança corporativa, serão desenhados cargos, instâncias de tomada de decisão. Sim. Então, esse filho que não está ali no dia a dia da rotina, ele vai estar em momentos oportunos para tomada de decisão e mais, ele vai estar preparado para analisar as contas, um relatório. Né? Exatamente. Isso. E para eu cobrar algo, Keila, eu preciso saber fazer. Exatamente. Né? Então, eu preciso ser preparado. Ser preparado. Exatamente. Então, eu preciso que, no mínimo, eu preciso saber analisar aquele relatório. Eu preciso saber se as contas que me estão sendo prestadas são de qualidade. Porque na governança é imprescindível ter informações
informação de qualidade, é uma base. Sim. Eu ter transparência e informação de qualidade para uma boa tomada de decisão. Então, a família, o negócio familiar, ele precisa, então, ali, dentro da importância, né, ali a gente até cita do planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório nisso como um todo? Sim. A sucessão patrimonial, a sucessão na gestão, e ambos têm grande importância para as famílias, porque envolve sentar, conversar, alinhar expectativas a curto, médio e longo prazo, né? Do que eu quero como satisfação pessoal e do que nós queremos como coletividade. Satisfação do negócio, do negócio da família. Exatamente. Então, é importante que eu me satisfaça pessoalmente, mas é importante que o negócio da família esteja sendo cuidado adequadamente. E até para continuar sendo um negócio sólido, né, Exato. Bruna? Ter continuidade naquele negócio e que, de repente, aquilo no futuro não se acabe. E o que a gente percebe falando, né, você falando ali do processo, do planejamento, tudo envolve gestão. Então, acredito que o primeiro ponto, até antes de se resolver fazer uma sucessão, é justamente o quê? Alinhar expectativas, comunicação. A gente acaba, geralmente, onde é o problema e onde está a solução do negócio, que são nas pessoas. Então, essa comunicação, essa fala, esse entender um pouco o que o outro também está sentindo, isso é fundamental para se iniciar um processo ali de sucessão, ainda mais em famílias maiores, né? Isso. Então, a gente percebe hoje que o Brasil, e não é só o Mato Grosso, não, ele está num processo justamente do quê? Onde os negócios estão indo ali para a segunda, terceira geração. Mudou-se um pouco a dinâmica da população, falando assim, né? A população está ficando um pouco mais idosa, está vindo a segunda e terceira geração. E os negócios, muitos negócios são negócios familiares no Brasil, de grande parte dos negócios, né? Parte. Não é só no agro, porque muitas vezes a gente fala em sucessão, e acho que não é só agro, muito pelo contrário, grandes empresas também já fizeram processos grandiosos ali, né, de planejamento sucessório, de sucessão. E é esse momento crucial que todas as empresas estão vivendo. Preparar a segunda e terceira geração. E aí entra essa palavrinha fundamental que é gestão, que também faz parte do processo. E fundamental o que você falou, que as pessoas precisam ser preparadas. Então, o que a gente recebe muito hoje, a gente está recebendo muita demanda, inclusive na Lift Pro, justamente do quê? Preparar liderança. Então, não tem mais aquilo, olha, agora, de hoje em diante, você é um líder, você é um gestor, mas o que eu faço com isso? Jogar uma responsabilidade no colo sem preparar as pessoas. E esse jogar no colo é algo que era muito comum acontecer. Por quê? Porque patriarcas, né, fundadores, eles tinham um receio de perda de controle. A gente ia chegar justamente nesse assunto. De ligar a sucessão na gestão a uma automática perda do controle, mas como que eu vou perder o controle de algo que eu levei a minha vida para construir? Exato. Eu não posso, isso é meu. Então eu quero centralizar, eu não vou delegar, eu não vou fazer essa sucessão. Então isso era muito nocivo para o negócio quando essa ideia antes era a mais comum. Hoje ela não é a mais comum, mas isso era muito nocivo para o negócio familiar. Por quê? Porque o evento morte, ninguém sabe quando ele pode acontecer. Não, né? Com certeza. O evento incapacidade civil, que nós chamamos, que são doenças que incapacitam mesmo para tomada de decisão, para assinatura de documentos e tudo mais. Ninguém também sabe, né? Ninguém sabe. Então, são eventos que podem acontecer repentinamente, que acontecem repentinamente. Nos pegam de surpresa. Então, muitas famílias tinham uma gestão, um negócio enorme, né? Que a gente pega um negócio big que caía no colo da noite pro dia. Porque o fundador, né, que era o centralizador, o cabeça do negócio, falecia. Faltou, ou a fundadora faltava. E ninguém tinha sido preparado para isso. Agora, quando nós falamos de um planejamento, o que é planejar, Keila? Quando eu planejo, eu consigo. É uma frase que ali nos anos de experiência eu até criei. Que é o planejamento, quando eu planejo, eu consigo ditar o rumo das coisas.
quando eu não planejo, eu preciso aceitar as coisas vem. como elas vêm. Exatamente. E é exatamente como no planejamento sucessório. Né? No escritório existem clientes que buscam para planejar, como você vê famílias chegando Sim. que caiu no colo. Então, você consegue sentir nitidamente a diferença de um e de outro, né? Quando chega para planejar, nós temos um leque de ferramentas, de oportunidades. Né? Exatamente. Tem um futuro brilhante para essa família. Por quê? Porque nós vamos ter tempo, saúde, ausência de conflito, porque também não é só o evento morte que prejudica um planejamento sucessório, né? A presença fatores, de conflitos, né? Uma doença grave e N outros fatores que prejudicam ali um planejamento sucessório. Então, quando se procura de forma menos agravada ali, você tem um maior sucesso no seu planejamento, uma maior chance de sucesso. De dar certo, de dar certo. Assertivo, né? Exatamente. E o negócio continuar de uma forma sólida e crescendo cada vez mais, né, Isso. Bruna? Então, o planejamento eu consigo ditar o rumo. Essa família que busca para planejar, disposta, né? Todos os envolvidos precisam ter o desejo, né, de que isso aconteça. Então, faz o alinhamento de expectativas, todos colocam à mesa os seus anseios com relação ao negócio, os seus desejos com relação ao negócio, com relação ao futuro, a sua satisfação pessoal. Isso tem muita chance de dar certo. Né? Esse planejamento ele tem muita chance de dar certo. E aí eles traçam um plano de sucessão familiar. O que esse plano leva em consideração? A sustentabilidade do negócio. Que toda família quer perenidade e sustentabilidade do negócio. Com certeza. Hoje todo... Segurança, né? Isso, segurança. Hoje toda família, todo fundador, todo patriarca e matriarca, eles querem que o negócio passe de geração em geração. E continue tudo aquilo que foi começado lá atrás, né, continuidade. Bruna? Ninguém quer que, ao falecerem, né, que os patriarcas, ao falecerem, o negócio seja vendido. Sim. Né, e os filhos, cada um faça com dinheiro uma coisinha ou outra e de repente o patrimônio se perde, né? Se perde, né? Isso. Ninguém, nenhuma família, Keila, quer que o velho jargão pai rico, filho nobre, neto pobre seja uma realidade na sua família. Sim, com certeza. Pode parecer velho, mas ele tem sido ainda uma realidade em muitas famílias. Quantas empresas que a gente viu realmente se desfazer, que viu se acabar não só no agro, mas também aí Brasil afora, em vários segmentos, justamente por conta disso, por não querer olhar, né, por não querer dar esse passo de fazer esse planejamento, essa sucessão, né? Eu já escutei... Não tô aguentando. Vou tomar. Começou a coçar. Aí a gente corta essa parte. Sim. Eu vi que ela já veio começando. Aí tossiu duas vezes. Aí ela... Ai, melhorou. Então vamos lá. Então, o que nós vemos Brasil afora, né, Bruna? São empresas, negócios nos mais diversos segmentos simplesmente se acabarem da noite para o dia. Justamente por quê? Por falta de preparo, por falta de planejamento, que é outra palavra crucial dentro da nossa vida, não é só dentro do nosso negócio, né? E aí eu também queria trazer algo importante que a gente percebe. Você já falou um pouquinho ali do patriarca, do fundador, do receio também, muitas vezes, de começar um processo nesse sentido de sucessão por medo. Medo de, às vezes, perder o controle, medo de, poxa, se agora eu fizer um processo, eu não sou mais necessário, eu não participo mais do negócio. Muitos ainda têm também uma ideia errônea de que um processo, um planejamento sucessório se faz apenas ou quando acontece uma fatalidade ou quando está prestes a acontecer, porque se eu fizer antes eu vou perder o controle.
E não é assim, né, Bruna? De forma alguma. O processo sucessório, a sucessão é feita em vida. Isso. Né? É legal você explicar um pouquinho sobre isso para desmistificar também esse medo, esse receio das pessoas, né? Isso, e assim, até como nós acabamos de dizer, o evento morte é algo que nós não sabemos quando que vai acontecer, né? Então, se eu disser assim para mim mesmo, olha, eu vou fazer a minha sucessão perto do meu falecimento, mas quando que eu vou falecer? Então, eu corro um risco muito grande de nunca fazer um planejamento. E isso não seria planejamento, isso seria apagar um incêndio. Exatamente. Aí usaria a ferramenta que dava para adequar ali no momento. Ali. Então, não daria. E às vezes, não é que responsabilidade do profissional que fez, era o que dava para fazer no momento. Naquela hora, né? Uhum. Então, o ideal é, quanto mais tempo você tiver né? Faça e aproveite. Por quê? Porque você vai ter mais tempo como conselheiro da família, você vai ter mais tempo acompanhando a segunda geração ali no negócio e podendo transmitir a sua experiência e o seu legado, que é algo de extrema preciosidade, porque foi o que construiu todo aquele patrimônio. Né? Então, é ideal que as gerações, elas se conectem, elas se comuniquem. Então, o tempo para essa conexão, essa comunicação, não só como pai e filho, mas sim como primeira e segunda geração dentro de um negócio que precisa receber essa informação, que precisa receber essa experiência, esse tempo é importante, esse dia a dia juntos é importante, é imprescindível para que o negócio tenha sucesso. Outra questão muito importante é que os funcionários, eles precisam também ter segurança nesse processo de sucessão. Com certeza. Então, se da noite para o dia era o senhor fundador e a senhora fundadora que eram os meus patrões. E de repente são os senhores sucessores que eu nem tinha convívio. Não convivo. Isso gera uma instabilidade. Isso não é saudável para o negócio. Sim. Então, quanto mais tempo eu tenho preparando não só a minha segunda geração, mas preparando também todo o negócio para receber essa segunda geração ali no comando, essa nova roupagem no comando, isso é saudável para o negócio. Então, ter os fundadores com essa... E é importante que eles tenham esse desejo para embarcar nessa jornada. Né? Fazer isso forçado nunca vai ser positivo. Tem que partir da vontade, precisa querer. Principalmente deles. Né, e precisam ser sensibilizados da importância. Sim. Isso é importante demais. E quando nós estávamos falando ali sobre o planejar, sobre a família sentar, né, alinhar, sobre o olhar para o futuro e todos participarem. O ideal é que ali dentro desse planejamento você comece a desenhar também os diferentes chapéus que nós brincamos, né, que nós utilizamos como termo. Eu não falo ali também pai e filho, ali também eu mudo. Se ali nós temos um planejamento, isso nós temos uma sucessão na gestão sendo implementada, ali eu tenho um papel, talvez ali cito como exemplo um conselheiro presidente e um diretor, por exemplo, em comunicação, em linha, que seria o pai e o filho. Então, eles começam a falar dentro de uma gestão. Eles têm alçadas desenhadas. Então, entra... É só documento jurídico isso? Não, documento jurídico é a ponta. Sim. O que precede o documento jurídico? O alinhamento, a conversa, estar o negócio muito em sintonia com a expectativa da família e com a expectativa do negócio, com o momento do negócio. E uma importância muito grande deste planejamento todo, Keila, é a profissionalização desse negócio. Exatamente. Porque uma coisa é todo mundo pessoa física, eu vou exercendo ali do meu jeito. Outra coisa é quando a gente chega ali com desejo, né? As pessoas envolvidas, todos os envolvidos com desejo de organizar, né? E eles chegam, decidem e implementam um planejamento sucessório. Inicialmente, lógico, eles vão constituir uma estrutura. Sim. Já começa daí.
Então, eles constituem uma estrutura, eles mudam o nível do negócio e saem da informalidade. E deixam de ser não é que deixam de ser uma família, mas essa é uma das dificuldades também que nós vivenciamos no dia a dia, no trabalho que a gente realiza com relação às empresas principalmente familiares. É entender que existe a empresa, existe a família. Né, e que você falou ali da profissionalização, e que a empresa, o negócio, para ele realmente dar certo, e até nem falando, digamos, não vamos nem falar em planejamento sucessório, mas falando num planejamento, numa gestão e na profissionalização daquele negócio. Entender que, eu sou pai e filho, sou primo, sou sobrinho, sou irmão, enfim, mas lá dentro é um negócio. Lá dentro é uma empresa, né? Então a gente precisa olhar de uma forma diferente para esse negócio e ter a maturidade para entender que se dentro do negócio, de repente, a gente precisa alinhar, preciso dizer para você que eu não concordo, de repente com algo, com uma decisão, isso não é pessoal, isso não é familiar, isso faz parte de um negócio. E essa maturidade também é um desafio para as pessoas, para as famílias adquirindo, mas é um momento crucial que se necessita. E voltando a falar de novo lá do pai, ele não perde não vou falar poder, mas porque a gente percebe, né, Bruna, que eles têm medo de fazer isso porque de repente vão perder o lugar deles, porque alguém vai vir e assumir o que é deles, e isso não acontece, né, Bruna? Isso não acontece, é muito bem retomado. Aqui na questão da sucessão patrimonial, existem ferramentas que resguardam esses fundadores para que eles cedam esse patrimônio e reservem para si o direito de usufruir, né, desse patrimônio vitaliciamente, enquanto vivos forem. Vivos, né? Então, uma das questões que mais desmistificam isso é que ele não vai desfazer desse patrimônio, ele não vai ficar pedindo benção para os filhos, ele não vai ficar de forma alguma desprotegido. A premissa de um planejamento sucessório é manter o poder, o direito de uma vida tranquila, recebimento de lucros e de frutos daquele patrimônio que os fundadores construíram, na mão dos fundadores. Sim. Se eles quiserem renunciar, se eles quiserem, né, de alguma forma, não exercerem mais aquele direito, é uma questão deles, é uma escolha deles. Mas isso sempre fica resguardado para eles, é uma premissa de planejamento sucessório, porque eles quem construíram, né? Então, essa forma de organizar, o que visa? Por que é feito? Bruna, mas se fica para eles porque faz, né? Porque para evitar conflitos entre a família. Com certeza. Eu acredito que é um dos principais. O principal, né, ponto. Evita conflito. Já deixa tudo organizado. Você evita que os seus filhos... Porque, assim, uma coisa são os filhos na presença dos pais. Sim. Porque nós chamamos a presença dos pais de referência, Keila. Isso mesmo. Então, uma coisa são os filhos na presença dos pais. Outra coisa são os filhos sem a presença dos pais. Então, eles perdem a referência. Exatamente. E aí, os pais têm o receio de que eles comecem a brigar num processo de inventário. Não, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo hoje. E aí é o momento oportuno de você fazer essa sucessão em vida. Quando está tudo bem, né, Bruna? Esse é o melhor momento de planejar. Esse é o melhor momento de transferir o seu patrimônio. Esse é o melhor momento de organizar a transferência da gestão, da sucessão. Porque o conflito, ele tira um pouquinho, ele mitiga ali o nosso sucesso da sucessão. Por quê? Porque o conflito, o que é a família empresária, ela está recheada de razão? Não, ela é recheada de um pouquinho de emoção, né? Bastante emoção, uma dose maior de emoção do que razão. Então, quando há a presença do conflito, ali fica um pouco prejudicada difícil, né? o debate, a conversa.
o desenho, a Chegar estruturação. no ponto em comum ali de desejo de todos. Tá né? tudo muito à flor da pele. Então, a Sim. presença do conflito, às vezes, mitiga, né, um pouco as ferramentas a serem utilizadas. Sim. Impede um Não, plano de forma alguma, né? alguma. Não impede. Então, um Mas conflito jamais vai facilita, né? impedir. Sim. Agora, Bruna, tem um conflito, eu não posso fazer um planejamento sucessório de forma alguma. Pode sim, até deve, né? Para evitar Corre. que o conflito aumente. para não né? potencializar. Com certeza. Mas, assim, tem que. Se está tudo bem, não diga assim. Está tudo bem, então deixa que os meus filhos se resolvem. Na minha ausência, eles se viram, que eu já ouvi muito isso. E aí então, que é o problema. Aí reside o problema. Exatamente. Aí muitos negócios enormes, ruim. Muitos exato. patrimônios imóveis rurais gigantescos são loteados. Por quê? Porque cada um quer ir para o seu canto. E é natural, né, Bruna? Porque nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Então, o meu desejo, com certeza, ele vai ser diferente do seu. E quanto mais cedo se fizer tiver essa conversa, fazer realmente, colocar as coisas ali na mesa, as vontades e fazer essa organização, com certeza mais assertivo e melhor para todo mundo, né? Inclusive no futuro, pensando nas próximas gerações também que virão. Lógico. Para dar essa continuidade realmente toda negócio, essa estrutura, né? Então, o que a gente tem para pontuar, para fechar isso, não. Os fundadores não perdem o controle. Tá? Só se eles quiserem falar assim, olha, eu tô cansado, eu abro mão. Ainda assim, a escolha de abrir mão é deles, totalmente, cabe a eles. Sim. Né? E os fundadores, eles também não perdem o controle na sucessão da gestão, da noite para o dia. Não, é gradual e também de escolha deles. Sim. O cargo, o desenho, o que eles vão exercendo, são conselheiros presidentes. Não, eu vou ser. Então, a alçada, a frequência, a rotina ali na gestão. Tudo isso é desenhado de acordo com cada família, com o desejo mesmo. Então, é um desenho, é personalizado. É importante que você falou agora, né? Eu falo, não existe uma receita de bolo, porque infelizmente a gente vê muitas empresas, enfim, né, vendendo receitas de bolo, né? Vem aqui que eu vou constituir uma holding de novo, uma holding para você, vai separar todo o seu patrimônio, vai colocar na holding, pronto, tá tudo resolvido. Então não existe receita de bolo. E nesses anos aí de trabalho nessa área também, a gente vem percebendo realmente o quanto é individual esse processo. Existem, lógico, ferramentas padrões, documentos padrões, né? Mas a maneira com que vai se constituir isso é totalmente personalizado, individualizado ali para cada família, para cada negócio, dentro da vontade de cada um, obedecendo algumas regras, né? Mas dentro ali da vontade de cada família mesmo, Bem né? colocado, Keila. E a holding, né? Chegamos nela. A holding. O que é holding? O termo holding, ele é um termo americanizado, que nós apropriamos, e ele significa controle. Nada mais é do que controle. E por que controle? Porque é a empresa que controla participações de outras empresas ou controla o meu patrimônio. Ela detém ali todo o meu patrimônio. Ela é uma pessoa jurídica, né? É uma pessoa jurídica. Sim. Então, a holding, ela nada mais é do que uma empresa que controla outras empresas ou o meu patrimônio. Então, o que a gente tem para ponderar sobre isso? Fazer sucessão patrimonial é constituir a holding? Não necessariamente. Sim. Ela pode ser uma das ferramentas. Tá? Uma das ferramentas. Somente constituir a holding não é segurança de um planejamento sucessório assertivo, finalizado, completo. Não. E a constituição da holding tem que cuidar ali de suas cláusulas, né? Para que assegure a família como um todo. Para que realmente resolva. Para que realmente resolva, senão ela cria problemas. Problema, exatamente. Então, isso tem que ser muito, muito bem pontuado para todos, para que as pessoas tenham essa cautela.
no momento da realização de um planejamento sucessório. Sim. Quando você planeja tanto a sua sucessão patrimonial quanto a sua sucessão na gestão, regras precisam ser muito bem desenhadas. Sim. Né? Não regras padrões que são feitas para todos, mas sim regras para a sua família, a forma que a sua Sim. família vai rodar. Então, te cortando ali da questão da holding, o quanto é importante as pessoas entenderem, ter essa clareza da diferença de um processo sucessório bem feito, bem elaborado, do processo, do planejamento sucessório e simplesmente da constituição de uma holding, né, Bruna? É preciso muito cuidado, né? Sim. Porque, como nós dissemos, apenas constituir uma holding com fins de planejamento sucessório, isso te abre até um risco. Até a jurisprudência hoje está vasta, Sim. no sentido de empresas criadas que ficaram ali paralisadas, elas não exercem atividade empresária. Sim. E elas foram constituídas com um foco apenas de suceder o patrimônio. Isso não pode, isso não é bacana, isso não é legal, isso abre um risco, isso gera riscos para a família ao invés de proteger. Entendi. O que uma família busca num planejamento desse? Proteção, né? Proteção Sim. que eu digo para a próxima geração, para quem vai proteção vir, né? com relação a conflito né? e tudo mais. Sim. E quando você constitui de qualquer forma, sem regras adequadas e não exerce atividade empresária com essa empresa, você gera risco para a sua família, para o seu negócio, para o seu patrimônio. Então tomem muito cuidado de apenas constituírem holdings. Acreditando Cuidado, que vai solucionar os problemas, acreditando né? que vai solucionar, enquanto vocês acabam entrando em novos problemas. Sim. Existem autuações fiscais. Cuidado que município, estado e União estão de olho em todas essas movimentações e eles já sabem de várias questões. Então, cuidado. Existem várias, e eu gostaria só de pontuar rapidamente, existem várias vantagens em se constituir uma holding. Existem vantagens tributárias no exercício da atividade rural, quando a gente fala do agro, né? Existem diversas vantagens, mas que elas não são o objetivo macro. Por si só elas não resolvem ali o que muitos acreditam que resolva, né? Eu digo que elas são plus. Elas são o bônus que você ganha quando você busca, né? O planejamento, a profissionalização do seu negócio, a organização da sua família, do seu patrimônio. Você muda ali, você faz uma conversão, você muda o rumo do seu negócio. Sim. E ali é uma semente que você planta que às vezes você nem verá a árvore na fase adulta. Exato. Alguns livros e doutrinas do tema chamam de faia vermelha, que é uma árvore que você planta e você vai vê-la na fase adulta daí 150 anos. Sim. Mas por isso que é preciso de muita coragem para quem planta. Para iniciar, para jogar as sementinhas, isso, né? E o que isso quer dizer? Que não é só quem planta que vai ter que cuidar. Com certeza. Essa jornada precisa de que todos os envolvidos estejam engajados, né, no cuidado da árvore. Porque para essa árvore crescer... se tornar uma árvore robusta, bonita. Exatamente, dar os frutos para o qual ela foi criada para dar, ela foi cultivada para dar, é preciso que ela seja muito bem semeada, que ela receba ali isso, né? Que ela receba ali os seus insumos ali adequados, os seus fertilizantes, plantio, né? De soja, de milho, a mesma analogia. Exatamente. Porque não tem como você plantar feijão e colher soja. Exatamente. Então o plantio ele é fiel. A colheita ela é fiel, né? Ao plantio. Sim. E a sucessão, o planejamento patrimonial, a família empresária, ela é exatamente a mesma analogia ali para o plantio. A colheita ela é fiel ao que você vai plantar. Né? Com certeza. Né? E a sucessão é a mesma coisa, a família é a mesma coisa. Então, cuidem, famílias empresárias de Sorriso, do Nortão de Mato Grosso e do Brasil todo, cuidem dos seus negócios, né?
né, das suas empresas, porque vale muito a pena entrar nessa jornada do planejamento sucessório, do planejamento patrimonial e sucessório. Sim. É uma jornada que dá trabalho? Dá. Mas o que nessa vida que é bom, que não dá trabalho? Filho dá trabalho, aqui. Casamento dá trabalho. E é tudo muito bom, E, é os na melhores. verdade, eu falo assim, nós estamos aqui para resolver problemas. Né? Quem não os tem. Quem não os tem. E para a gente ir indo para o final aí também do nosso podcast, queria te fazer uma pergunta para a gente poder ir finalizando. O que fazer para que realmente se construa um planejamento sucessório, um processo de sucessão bem sucedido? Existe algumas palavrinhas mágicas, de repente, para que realmente se tenha o resultado desejado, né? Porque Sim. ninguém entra, de repente, num negócio para fazer algo assim sem um objetivo maior, né? E o que se fazer, então, para que isso seja bem sucedido, Bruna? Para que se tenha um resultado desejado? Para se dar o primeiro passo que se precisa, coragem. Né? Isso, coragem exatamente. E desejo. Sim. Desejo de todos os envolvidos. Uhum. Né? Então, o primeiro passo, coragem e desejo de todos os envolvidos. Sim. Segunda questão, que eu digo a coragem também para se ter conversas e conversas difíceis. Porque num planejamento sucessório, nem todas as conversas vão ser fáceis. regadas a sorrisos e abraços. Até pegando o ganchinho, tem um livro, para quem está nos ouvindo, chamado Conversas Difíceis. Olha aí. Um livro maravilhoso. Fica a dica aí para quem quer entrar aí no planejamento, ler o livro antes, né? Exato. Então, assim, tenham coragem de enfrentar essas conversas difíceis, porque muitas famílias, elas não se planejam porque sabem que precisam enfrentar conversas muito sensíveis, muito difíceis. Então, ela fala, não vou não entrar. Né? Não, eu prefiro não entrar. Exatamente. Quando eu falecer, eu não vou precisar participar. Quem ficar, que resolva. Então, isso. tenham coragem para enfrentar essas conversas difíceis. No momento, pode ser que não vai ser o momento mais agradável, Sim. mas após, né, pós-solução, vai ser muito positivo. A família vai viver um outro momento. Sim. É um momento muito mais saudável. O negócio vai viver um outro momento e com uma perspectiva de futuro muito maior. Diferente, né? Muito diferente, né? Com uma perspectiva de futuro, porque pode ser que com aquele conflito o negócio não tenha uma perspectiva de futuro. Perspectiva, né? De dar sequência, de ter continuidade, né? Isso. Então, além da coragem ali, né? Eu digo do primeiro passo ali, é o desejo, a coragem, também precisa muito de tempo. Nós falamos lá no começo da nossa conversa, ter tempo. É um dos ingredientes de sucesso para um planejamento sucessório. Sim. É que os fundadores tenham tempo com os sucessores, tempo de preparo. Porque aí eu já entro num quarto ingrediente, que é o preparo. Uhum. A segunda geração e a primeira, às vezes, a primeira também precisa ser preparada para ocupar esses novos cargos, que para eles também essas novas atribuições, porque é uma mudança, é uma nova né, estrutura. Bruna? Exatamente. Isso, tudo é muito novo para todo mundo. Sim. Então, o preparo de todos é muito importante. Eu digo que um outro ingrediente muito importante é a honra, o respeito da segunda geração com a primeira geração, com relação ao legado, à história, à experiência, e também a honra e o respeito da primeira com relação à segunda. Sim. Porque e aí eu complemento, eu resumo tudo com uma palavra, que é a conexão entre as gerações. Sim. Quando as gerações se conectam, um planejamento sucessório é extremamente bem sucedido, porque aí a segunda geração recebe experiência, troca, o legado, né, a troca é rica demais, a troca é rica demais, porque ela recebe experiência, ela recebe o legado da primeira, Sim. ela sabe ouvir, eles se comunicam, né, e essa comunicação é rica. Porque eu comunicar, eu preciso escutar e eu preciso compreender o que o outro está me dizendo. Comunicação é chave, a chave. Eu falo que ela causa e ela resolve 99,9% dos problemas. Exato. Né? E não só a segunda geração
ouvir a primeira Vice-versa, também tem que precisa ouvir a segunda, porque a segunda ela vem com uma carga de aprendizado, uma carga Diferente, técnica né, Bruna? muito forte certeza. também. Então, imagina quando eu consigo casar a experiência da primeira com com o conhecimento técnico agarra ali, o conhecimento né? Agarra, técnico da segunda, exatamente. esse negócio deslancha. Com Tem tudo certeza. para dar muito certo. Sim. Eu ouvi um exemplo muito legal de um fundador que você até estava comigo nessa reunião. E esse exemplo, para mim, ficou muito legal com relação à comunicação e conexão entre gerações. Porque foi um fundador que sempre plantou de uma forma. Uhum. E o filho chegou do MBA dele com outra ideia. E aí ele falou, pai, nós temos que plantar tudo dessa forma agora. E o pai falou, mas é muito inovador isso, meu filho. A gente nunca fez assim, mas tudo bem. Escutou o filho, olha que importante. Olha o passo, né, olha Bruna? que rico isso. Com certeza. Então, quando um pai escuta o filho, o que o filho se sente? Se sente parte. Ele se sente pertencente. Exatamente. Então, quando ele se sente pertencente, ele quer desenvolver, ele quer estar naquele negócio. Porque quando ele não se sente pertencente... E o que acontece muitas vezes, infelizmente, é uma realidade, né? O pai quer que o filho esteja ali, ajudando, fazendo, mas não aceita. Não dá espaço, né? Não escuta. E aí acaba cortando. Exato. E lógico que desmotiva esse filho, de estar, né, ali. O filho prefere trabalhar numa outra empresa que ele tem mais voz do que no próprio negócio da família. Infelizmente, a gente tem também situações assim, né? Demais. Muitas, né? E aí esse pai falou assim, meu filho, vamos fazer o seguinte, nós temos uma área muito grande. E essa sua ideia parece legal. É diferente. Não vou te confessar que assustou o pai, porque é diferente do que o pai sempre fez. Mas vamos fazer o seguinte, vamos separar X hectares para fazer o plantio dessa forma que você está falando. E se der certo, daí o plantio de agora, daí em diante vai ser dessa forma. Então, eu trouxe essa experiência da comunicação muito forte dessa família, porque o filho se comunicou, trouxe o seu conhecimento, o pai ouviu, porque o pai poderia muito ter falado, não, aqui não. Aqui sempre foi assim. Aqui a gente cresceu assim, até eu morrer vai ser assim. E não, o pai silenciou, ouviu, falou assim, vamos sentar, vamos falar de... né? Vamos em linha, né? Vamos que nós somos parte desse negócio. E todos querem que dê certo, né? Porque o sucesso desse negócio é bom para todos, é saudável para todos. Então, o importante é que a família tenha essa compreensão. Tá? E a comunicação, a conexão entre as gerações. Esse é um ingrediente importantíssimo. Eu acredito que é um dos mais importantes, quase. Isso. Eu falo que até desenvolvi um programa que chama Programa Conecta, justamente nesse sentido. Vamos conectar as gerações, que vamos escutar, é um espaço para que as famílias se escutem, para entender um pouquinho o que cada um tem. E tudo isso acaba fazendo o quê? Fazendo com que o processo seja bem sucedido. Né? E a gente percebe que tudo começa e acaba nas pessoas. Então, todos os exemplos, tudo que a gente foi falando sobre o processo, sobre o planejamento, tudo vai indo, tem ferramentas, assim, com certeza, toda a parte jurídica não é um processo simples, é um processo que demora um tempo, mas tudo começa onde? Nas pessoas. Começa no relacionamento, em primeiro lugar, começa na comunicação e começa na vontade do quê? Na vontade, na coragem que você falou, da mudança, porque muitos acabam também não partindo para isso, por quê? Porque tem medo da mudança, porque tudo isso traz mudança, né? Traz transformação, e as pessoas por si só têm o medo do desconhecido, como você falou, eu fiz a vida inteira assim, e vai continuar sendo assim. Por quê? Porque se eu fizer diferente, o que pode acontecer? Então, é esse convite, quando eu pensei, falei, vamos fazer agora um podcast falando sobre o processo sucessório, sobre o planejamento sucessório, porque não é só o processo de sucessão, mas envolve toda uma questão
de gestão, uma questão de treinamento, uma questão de liderança, uma questão de entender do negócio, de estar disposto à mudança, de estar disposto a dar continuidade naquele meu negócio e também até pensando se de repente futuramente eu não quero mais o negócio, quanto mais organizado estiver, melhor eu vou conseguir fazer uma venda, né? Então, tudo se resume em gestão, em planejamento, em comunicação, em relacionamento entre as pessoas. E no planejamento sucessório não é diferente. Não é diferente. Então, pensando com esse intuito, que quando eu pensei em convidar a Bruna para a gente conversar sobre isso, é justamente para trazer também clareza, desmistificar um pouco esse processo, ou esse entendimento, porque a gente vem fazendo muitas consultorias no agro também, às vezes a gente chega dentro de uma empresa, ali no escritório do agro, e as pessoas falam, não, eu já fiz o meu processo, mas o que você fez? Eu constituí uma holding, né? Então, assim, existe algo muito maior por trás disso. O nosso objetivo com o podcast aqui na LiftCast era desmistificar, trazer clareza com todo o conhecimento da Bruna, que é a nossa parceira aí de negócios também, essa clareza para você, esse entendimento, para que você possa pensando, né? A ideia era plantar sementinhas, né, Bruna? Para que você possa ir pensando de forma diferente também. Isso. Se você tem um negócio, se você tem um planejamento, se você tem a ideia de dar continuidade naquilo que você faz parte hoje, é olhar de forma diferente aí para sua empresa, para o seu negócio. Essa reflexão é fundamental, né, Keila? Inaugurar essa reflexão é o nosso escopo de hoje, nosso objetivo. Se nós conseguimos cumpri-lo, a gente fica muito feliz. Com certeza, né? E que todas as empresas, todas as famílias empresárias façam essa reflexão do quanto vai ser positivo para o seu negócio como um todo, para a sua família, para as próximas gerações, um negócio bem organizado. Lembrando que quando a próxima geração vier, quanto vai ser positivo ela vir já numa estrutura muito bem organizada, com regras muito bem desenhadas. Com a profissionalização, né? Isso. E levá-los sempre a pensar no coletivo, tirar um pouco do pessoal e pensar no coletivo. Exato. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu também, né, falo muito, que é o quê? Nós precisamos sair do eu sou e irmos para o nós somos. Então, é sair de olhar ali para o nosso próprio umbiguinho, que é muito pequeno, né, o ego, macro. E olhar para o macro, que esse é o nosso objetivo maior até de estarmos aqui, né? Eu fecho com aquela frase que eu disse ali no nosso meio da conversa, que quando nós planejamos, nós conseguimos ditar o rumo das coisas, mas quando nós não planejamos, nós precisamos aceitar as coisas como elas vêm. Então, se nós temos a opção de planejar, por que não? Por que não, né? Com certeza. Então, obrigada, Bruna, por ter aceito o convite, de participar conosco. Prazer foi todo meu. Que possamos aí ter outros bate-papos, né? Dentro não só da área de sucessão, mas, enfim, existe muito assunto quando a gente fala em gestão, quando a gente fala também na parte jurídica das empresas, né? E eu agradeço por ter vindo, por ter aceito, que a gente possa ter conseguido aí plantar essas sementinhas em você, que nos ouve, que nos assiste, que nos ouve aqui no nosso LiftCast. Pense aí no seu negócio, pense na sua gestão, pense em se preparar cada vez mais e tenha coragem de fazer um pouquinho diferente. Porque nós viemos aqui não apenas para gerar vidas, mas para que a gente possa transformar essas vidas também. Então, até mais. Obrigada, Bruna. Até mais. Eu que agradeço. Até o próximo LiftCast.